Vamos ver como podemos usar no Excel para obter o diagrama de bigodes de uma determinada amostra. Relembro que o diagrama de bigodes de uma determinada amostra permite-nos analisar os nossos dados quanto à sua simetria e concentração. Ora bem, quais são então esses valores que intervêm no diagrama de bigodes? Primeiro quartil, o limite inferior do diagrama, o valor mínimo, a média, moda, mediana, máximo e limite superior do diagrama e o terceiro quartil. Vamos então para uma amostra já de todos vós conhecida, que é nem mais nem menos do que os coeficientes de inteligência de 30 indivíduos. Vamos calcular estes parâmetros todos. Então vamos começar por calcular o primeiro quartil, igual quartil, e temos aqui três formas de calcular os quartis. O quartil é XC, o quartil é NC e o quartil. O quartil é a versão anterior, ou melhor, a versão de quartil das versões anteriores do Excel. O quartil XC é aquele que exclui os extremos quando nós estamos a calcular um quartil. O quartil INC inclui os próprios extremos. Ou seja, vamos usar o quartil INC da nossa amostra e vamos definir que pretendemos o primeiro quartil. Portanto, 1. O limite inferior do diagrama vamos deixar para o fim, assim como o limite superior do diagrama. Vamos calcular o valor mínimo da nossa amostra, a média igual à média da nossa amostra, a moda igual à moda da nossa amostra, a mediana igual med, é a função que nos dá o valor da mediana no Excel, med da nossa amostra, o máximo da nossa amostra, o terceiro quartil INC da nossa amostra e pretendemos o terceiro quartil de ordem 3. Aqui está ele. Limite inferior do diagrama e limite superior do diagrama. O que é que será o limite inferior? Nem mais nem menos. Será igual ao quartil da ordem 1 menos 1.5 vezes a diferença interquartis, ou seja, o Q3 menos o Q1. O limite superior será nem mais nem menos do que igual ao Q3 mais 1.5 vezes o limite superior menos o limite, desculpem, o Q3 menos o Q1. Ok? Aqui está. Muito bem. Só para lembrar que este limite inferior do diagrama e o limite superior do diagrama são nem mais nem menos do que pontos que limitam valores quer abaixo, quer acima de valores que são chamados outliners na nossa amostra, ou seja, pontos perdidos na nossa amostra. Muito bem, vamos então obter o gráfico e para tal vamos selecionar os nossos dados e vamos obter então o nosso diagrama. Isso vamos inserir um gráfico e vamos inserir um gráfico de linhas com marcadores. Muito bem. Aqui está o nosso gráfico de linhas com marcadores. Reparem que este gráfico não é o que pretendemos. Nós pretendemos que estes dados que se encontram no eixo do X se apresentem como legenda. Então, para tal, vamos selecionar o nosso gráfico e vamos mudar linhas por colunas. Ora bem, temos os nossos pontos aqui todos marcados. Vamos alterar a nossa escala do gráfico, principalmente a origem do gráfico,
para obter uma dispersão maior dos valores e conseguir analisar melhor. Daí selecionamos o eixo. Formatar eixo. E agora, nem mais nem menos, o valor mínimo, vamos considerar o 100. Reparem que todos os valores andavam acima do 100. Fechar. E assim, desta forma, já temos uma visualização melhor. Vamos apagar aqui a nossa legenda do eixo do X e vamos aumentar o nosso gráfico. Muito bem. Vamos agora criar a nossa linha entre o valor mínimo e o valor máximo. Selecionamos o nosso gráfico, vamos à opção Esquema, Análise, e agora vamos fazer linhas. Linhas entre o máximo e o mínimo. E aqui temos a linha marcada entre o limite inferior do diagrama e o limite superior do diagrama. Aqui está. Vamos agora marcar a nossa caixa entre o quartil da ordem 1 e o quartil da ordem 3. Ou seja, nem mais nem menos entre este ponto e o quartil da ordem 3, que é nem mais nem menos do que este ponto. E para tal, vamos à ferramenta Análise e vamos fazer barras para baixo e para cima. Barras para baixo e para cima. E aqui temos a nossa caixa criada. Vamos pô-la só apenas transparente para que a gente possa ver o que está atrás. Fechar. Ok, agora está selecionada. Formatar bound. Sem preenchimento. Ora, aqui está. E desta forma podemos ver o que se passa com com o nosso gráfico e toda a informação que está atrás dele. Vamos diminuir em termos de largura o nosso gráfico e aqui temos nem mais nem menos do que o nosso diagrama de bigodes. Reparem, quartil de ordem 1, o quartil de ordem 1, o quartil de ordem 3, aqui temos a mediana. Reparem, a mediana está mais deslocada para o quartil de ordem 3, um pouco mais. Temos aqui o valor mínimo, o valor máximo está aqui. E reparem que, de acordo com isto, se observarmos bem, a nossa moda encontra-se algures aqui, muito junto do Q1, ou seja, significa que os nossos dados se encontram mais concentrados nesta zona, portanto, entre até o Q1 do que propriamente até do Q3 até ao máximo. Ou seja, estamos perante uma distribuição assimétrica à direita. Portanto, os valores mais concentrados estão do lado esquerdo.